Eu fiquei curioso, assim, esse negócio de vocês casar novo desse tanto, assim. Por que vocês casam novo, assim? Deixa eu te explicar. A minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela conheceu o Calimério, que é meu pai. Eu tenho 2 pais, que é o Calimério, que é o que me fez, e o Antônio, que é o que me criou. E aí, ela ficou grávida, e aí ela foi pra roça, morou na roça um tempo. Só que o Calimério, meu pai, o Calimério, ele ia muito pra balada, tipo assim, não é balada, ele ia muito pro forró, então ele era muito mulherengo. Então, assim, ele chifrou muito a minha mãe, sabe? Teve aqueles casos, assim. E aí, minha mãe era solteira e tudo mais, conheceu meu pai Antônio. E aí... Só que minha mãe sofreu muito, assim, porque minha mãe dependia do meu tio, que é o pai do Guilherme, que é o tio Vilmar, ela morava com ele, então minha mãe tinha uma dependência ali dos irmãos para ajudar ela comigo. Porque minha mãe era solteira, né? Era mãe solteira. Sim, naquela época era meio difícil. Isso pra caralho. E aí, muito complicado. E minha mãe trabalhava na Tripam, minha mãe trabalhava como passadeira, como empregada. Ela abraçava tudo por conta de mim. Você e quantos irmãos? Só eu. Você é filha única. Sou filha única. Mas sua mãe abraçava, minha mãe abraçava tudo. Né, Então, tipo assim, sempre tinha uma madrinha que ficava comigo. Então, eu fui criada assim. Minha mãe trabalhando pra conseguir algo melhor. Alguma coisa. E aí eu ficava com meu tio Vilmar, com a minha tia Fabiana, com a minha madrinha, com o fulano, com o ciclano. E quando minha mãe casou com o Antônio, que é meu pai Antônio, ele tinha muito medo de acontecer e repetir a história comigo. Porque minha mãe, né, teve a filha, e depois o cara soltou ela, né? Meu chique não deixou mesmo ele ter o contato, porque ele trancou minha mãe dentro da casa da roça. Então, acho que é disjuntor que fala, era de fora. Então, meu pai saiu e desligou o disjuntor, trancou minha mãe e foi pro forró. Aí, tipo assim, pra minha mãe não ter nem contato, nem telefone fixo, nem nada com o meu tio, entendeu? Na época não existia celular. Sim. Mas o telefone fixo existia. Então, pra minha mãe nem conseguir ligar pro meu tio. Que merda. E aí, ele foi pro forró. E ele era muito mulherengo. E aí, meu tio foi lá e falou, não, vamos visitar ela? Vamos. Ah, então tá. E chegou lá, tava tudo trancado. E minha mãe por lá de dentro, grávida, com barrigão, sofrendo pra caramba. Meu tio falou, opa, peraí, isso aqui não é pra você não. Então você vai pegar agora suas coisas e a gente vai pra cidade. E aí meu tio Vilmar pegou minha mãe e trouxe. E falou, olha, pro meu pai, o Calimério, falou, olha, eu não quero mais contato nenhum com ela, porque você não foi homem você não foi homem para cuidar da sua família, você também não vai ser homem quando ela nascer. Então, a gente não quer nem que você esteja contato. Meu tio tomou muita raiva. Porque como a minha mãe também não tinha um pai dela na época, meu tio abraçou a causa como pai. Era o pai. E irmão. O pai e os dois, irmão. porque ele é pai e ele é irmão. E ele sentiu a dor 2 vezes. Ele sentiu. E aí, ele falou, não quero mais. E aí, meu pai, Antônio, quando tava com a minha mãe, meu pai tinha muito medo. Então, meu pai virou e falou assim, olha... E eu tava... naquele auge, assim, tem um showzinho ali, eu quero ir. Meu pai, nossa, tinha muito ciúme de mim, assim. Ele falava, o Antônio, porque aí eu não tive contato com ele. Aí meu pai, ele virava e falava assim, Érica, eu não quero que você vá pro show. E minha mãe, que tinha aquele... Porque mãe que tem aquele balanço ali. Não, deixa ela aí, tá começando a morar agora e tal. Tem que viver. Ela deixa ela e tal. Não, ela vai chegar. E eles gostavam muito do Léo. Eles tinham o Léo realmente como filho deles. Então, assim, minha mãe era muito grudada com ele. E aí, eles pegou e meu pai... Um dia... Aí eu fui e tentei ser amiga da minha mãe. Fui e perdi minha virgindade, né? E aí eu fui e falei assim... A minha mãe falou assim... Minha mãe falou assim pra mim... Minha filha, você desvirgindou? Gente, eu ri tanto minha mãe com isso. Porque, tadinha, ela era muito humilde. Então, assim, ela não entendia. E aí, comecei a rir. Eu levei ele na brincadeira e quase apanhei. Aí minha mãe, contei, eu falei, mãe, não conta pro meu pai e tudo mais. Ela contou. E aí meu pai falou, pronto, né? essa menina vai engravidar e vai, Deus me livre. Aí ele foi tentar me pôr uma pressão pra, tipo assim, não, vamos dar um tempo nesse relacionamento e tal, não sei o quê, porque ele ficou com tanto medo de acontecer aquela história, assim, porque é pai, né, e tudo mais. E aí ele não queria, por exemplo, se eu fosse comer pastel, ele ia lá na porta ali e ficava assim, olhando, e ele me ligava. Minha filha, onde você tá mesmo? Eu falava, tinha antigamente pastel quentinho. Pai, eu tô aqui no pastel quentinho. Aí só que ele achava que eu não estava vendo o carro dele na esquina. E eu falava pro Léo, eu falava, lá o carro do meu pai, e ele me ligando. E aí ele queria ver se eu estava realmente no lugar que eu estava falando. Falando verdade. E aí eu chegava lá em casa e meu pai foi ficando mais desesperado. E meu pai falou, olha, pra mim, assim, não dá certo. Ou vocês
Meu pai era do sistema muito antigo, muito antigo. Então, meu pai, assim, meu pai, ele tinha um sistema do pai dele. E ele falou, olha, pra mim não dá. Ou vocês dão um jeito de juntar, ou então pra mim não dá mais. Então não pôs pressão, não rolava essa parada de... Depois pressão foi no Léo, mano. Foi no Léo. E aí o Léo virou, falou assim... Aí eu virei pro Léo e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, meu pai falou isso. E é melhor nós casar, porque não quer largar, não. Aí o Léo olhou assim, e o Léo, ele... Você abre pra mim, por causa da minha unha, que só o Luciano vai me matar. O Luciano me mata se eu cobrir essa unha. Nem devia passar na cabeça dele esse trem de anticoncepcional, essas coisas, né? Jamais, assim, eu não sei o que passou na cabeça dele naquele momento. Ele achou que eu ia falar assim, não, eu não vou casar, não. Eu vou largar e vou viver minha vida. Ele achou que você ia largar, com certeza. E aí eu sou aquariana, né? E aí eu fui e falei assim pra ele. Eu cheguei no meu sogro e falei, padrinho, que na época era Zezinho, que não era meu padrinho ainda. Eu falei, ó, meu pai, ele falou isso e tal. E como que nós faz? Aí meu pai falou, olha, vocês é muito novo e tal. Ele não foi... Tipo assim, ele não falou pra mim fazer isso nem fazer aquilo. Ele falou, faz o que tá no seu coração. Se você quiser vir, a gente vai te abraçar. Se você falar que não, tudo bem. E aí eu falei, não, tá no meu coração, daí eu vim. E eu fui. Boa. Eu fui. Aí com a cara e coragem. E aí a gente foi, e meu pai fez a reunião com o meu sogro, com a minha sogra e tal, e falou. Só que aí juntou mais. Aí a gente, em vez de desunir, a gente uniu, foi mais. Massa. Porque aí virou uma família só, porque minha mãe ia todos os dias na casa da minha sogra e elas gostavam muito de jogar baralho. Olha então aí. Minha mãe e minha sogra jogavam baralho todos os dias. Canastra, eu amo canastra. Minha mãe jogava canastra, jogava cacheta, jogava truco quando era final de semana e juntava mais, né? E aí minha mãe jogava, assim. E aí ficava o dia inteiro jogando lá e fumando. Olha só. Foi bom, né, cara? Foi bom. E aí minha mãe e minha sogra virou, tipo assim, melhores amigas, best friend mesmo. Não, ainda bem, assim, que, né, que é difícil, assim, casal novo. Difícil, então, mas na verdade, vocês nem casaram. Vocês só ficaram juntos, a gente só ficou junto, porque nem poderia casar, você conseguiu emancipar. Não, minha mãe nunca me emancipou. E aí minha mãe, eu casei em 2014, eu acho que foi em 2014, eu sou muito ruim de data. E aí foi em 2014 a gente casou no civil, mas eu já era maior de idade, ele também. Só que vocês passaram a morar junto. Eu fui morar no fundo da casa. Minha sogra morava, os pais da minha sogra na frente e minha sogra no fundo. E a casa, gente, era muito pequena. Então, o meu cunhado, que é o marido da Natane, ele tinha uma outra esposa. Então, era a Sayonara, na época. Então, ficava a Sayonara e o Clayton na sala, eu e o Léo no quarto, minha sogra e meu sogro. Então, a casa, tipo assim, a casa era bem petitinha. Mas, assim, era igual coração de mãe, sempre cabia mais um.